E vamos lá. Nesse vídeo eu vou passar por todas as etapas que eu costumo fazer quando eu estou realizando alguma pintura. E é o seguinte, eu estava conversando com a Pri, do Pri Desenha, sobre uma proposta de desafio. A ideia inicial era eu mandar uma imagem para ela pintar e ela me mandar outra. Mas no dia seguinte, a ideia já tinha evoluído e a Pri pensou que podia ser ainda melhor se tivesse mais gente e se tivesse um tema. Disso tudo surgiu um grupo de 5 colegas aqui do YouTube e do Instagram que também criam conteúdo, e o resultado dessa collab vocês vão ver nos canais e perfis de cada um de nós. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso, o projeto está apresentado, agora vamos ao que está acontecendo por aqui. Bom, como vocês puderam ver, eu fiz uma pesquisa do tema, que é um tema que eu gosto muito, eu sou bem viciado assim em Senhor dos Anéis, Hobbit, todo o resto que o Tolkien criou. Para quem não conhece, Tolkien é o autor dos livros, né? E são vários, eu nem vou entrar muito nessa questão aqui, porque seria um vídeo só para falar dele. Mas o que interessa é que se você já assistiu O Senhor dos Anéis, você deve se lembrar desse local, que é quando eles vão lá se reunir para decidir o que fazer com o anel, né? E o nome desse lugar é Valfenda. Tem outros nomes também, Rivendell, por exemplo, e alguns outros. E é isso. Esse cenário é um cenário que eu gosto bastante. Inclusive tem um Lego que é maravilhoso, que é exatamente esse cenário também. Que é uma cena muito clássica, assim, quando as pessoas fazem alguma pesquisa de referência de imagem e tal, geralmente aparece. E esse lugar, ele é construído, assim, entre as montanhas, com muitos rios, muitas cachoeiras, e pelo vídeo, né, pelo filme, a gente vê que tem muito uma aparência, assim, outono. Tem muitas folhas amareladas, folhas caídas pelo chão, e foi essa vibe que eu quis trazer para essa pintura. Eu tô fazendo uma moldura, tô começando pela moldura porque eu achei que seria melhor delimitar o meu espaço do que desenhar o cenário e depois ter que arranjar uma moldura. Então comecei por ela e agora eu já tô fazendo esse sketch que inicialmente é no grafite, daqui a pouco eu vou passar a caneta e já vou entrar também com as cores, que eu vou usar aquarela, e daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre essas tintas. Bom, vocês vão ver que muitas vezes durante esse vídeo eu vou dar uma acelerada no processo, porque eu gravei em 5 dias e aí foram muitas horas de filmagem, então vou fazer algumas cenas assim mais avançadas para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. E agora sim, vamos começar a falar sobre a tinta que eu vou usar para fazer essa pintura. Eu escolhi fazer tudo usando uma paleta bem restrita, são só 4 cores. Esse é o set que eu tenho da Poética do Habitar, é um set que vem com 9 tintas, mas dessas eu selecionei 4, dá para ver agora que eu estou fazendo a seleção. Então eu peguei 2 azuis, o azul esverdeado, o azul da Prússia e 2 tons mais ali para o amarelo, que é o terracota e o amarelo mel. Essas tintas elas são feitas com pigmentos sintéticos e solos naturais, de onde essa empresa, né, extrai os pigmentos do solo e faz essas tintas que são incríveis. Eu já deixei um review aqui completo falando tudo sobre essas tintas, fazendo teste, enfim, mostrando tudo. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre essas tintas, sobre esse material, dá uma olhada lá no vídeo que eu vou deixar linkado aqui também.
Eu estou usando 2 pincéis para fazer a pintura toda e só no finalzinho que eu vou entrar com o terceiro pincel, que ele é mais fininho para fazer os últimos detalhes, mas vai ser basicamente o pincel da Princeton, que é o que eu não estou usando agora. Agora eu estou usando um amarradinho. Daqui a pouco eu vou fazer um review só desse pincel. E o pincel da Princeton Aquafine, que é maravilhoso, foi a maior parte da pintura feita com ele. E só no finalzinho eu entrei com um liner da Ceramic, que vocês vão ver mais pra frente. Então aqui eu estou separando as minhas 4 cores iniciais e fazendo uma tabela ali para eu ver as misturas, né, e quais verdes que eu vou conseguir usar com essas tintas, já que vai ter muita folhagem, muita árvore. Eu estou fazendo esse teste e depois eu vou usar esse mesmo papel para fazer os testes ali de diluição e tudo mais durante a pintura. Eu posso adiantar que eu gostei muito desse processo, eu acho que foi bem importante para mim trabalhar com um tema que eu gosto tanto, eu acho que faltava isso. Eu já tinha feito uma pintura só de uma casinha de Hobbit, pegando ali uma cena do condado também super famosa, mas trabalhar um pouco mais elaborado com influências que eu gosto. Eu acabei não falando lá no início, quando eu estava fazendo os primeiros sketches, mas toda a inspiração para a composição dessa cena veio de pesquisas também relacionadas ao movimento do Art Nouveau, que é um movimento que eu gosto bastante desde a época da faculdade. Eu sempre tentava incorporar de alguma forma, alguma estética, alguma referência que viesse do Art Nouveau. E por isso que eu tenho essa moldura, tem esses movimentos mais orgânicos ali, como se fossem metais retorcidos, abraçando a moldura. E tudo isso me leva para Valfenda, né? Que também tem muito essa referência. A gente vê na arquitetura, a gente vê até nas cores também, são cores menos saturadas. Isso falando em termos mais técnicos, né, de cor. E aí também tem muito o degradê, que era bem comum assim de fazer nos cartazes e em outros materiais onde se usava o Art Nouveau, tinha bastante degradê, e por isso que eu resolvi trazer também mais essa referência, né? Vocês vão ver nas montanhas, quando eu começar a pintar, que as montanhas foram muito simples, né? Elas são basicamente, cada uma delas eu peguei uma variação de verde para fazer a montanha inteira, e eu comecei da parte mais sombreada e fui aguando a tinta até chegar na parte mais alta de cada uma dessas montanhas. E já que eu estou falando em técnica, dessa vez eu fiz o contrário de tudo que eu costumo fazer em aquarela, que eu comecei trabalhando, principalmente aqui na parte da vegetação, eu comecei trabalhando mais as sombras, né? Primeiro ali as sombras, para depois aplicar o que seriam as cores mais claras. Eu geralmente faço o contrário, mas como eu queria menos camadas nessa pintura, eu resolvi fazer assim para eu ter uma noção melhor de onde seria a sombra, de onde ficariam essas cores mais escuras, para depois então colocar os amarelos e algumas variações de verde também. Para não ficar um vídeo muito longo, eu reduzi bastante, né? Aqui a gente já está no terceiro dia de pintura e dessa vez eu estou aplicando bastante amarelo nessas árvores, que são árvores mais ali próximas, né? Mais em primeiro plano, que são as árvores e os pinheirinhos que estão ali embaixo dela. E esse amarelo ele vai fazer muito sentido quando eu começar a fazer essa queda d'água, esse rio, que vai entrar uma cor mais contrastante, e aí eu consigo ainda mais destaque trazendo essa árvore mais para perto do espectador. Eu confesso que eu não uso muito amarelo quando eu estou fazendo as minhas pinturas.
Eu já falei aqui em outros vídeos que quando eu descobri o Indian Yellow da Van Gogh, eu fiquei apaixonado. E desde então eu comecei a trabalhar um pouquinho mais do amarelo. Agora, essa tinta da Poética do Habitat, o amarelo mel, ela é assim sensacional. Eu gostei muito de usar, ela tem uma textura muito gostosa assim de trabalhar com o pincel e ela também traz muita variação. Em uma mesma tinta a gente consegue chegar em tons assim um pouco mais terrosos ou um pouco mais alegres. É uma tinta realmente para ser explorada porque ela faz muitas coisas. E aqui, gente, pintando esse rio, né, e fazendo essa queda d'água, eu deixei quase que por último, assim, eu comecei ali pela arquitetura, fui para as vegetações e depois deixei esse rio por último. Ainda é um pouco desafiador para mim e eu venho trabalhando isso, né, eu já fiz aqui algumas pinturas no canal onde a água é um ponto muito importante e que eu preciso trabalhar mais. E eu gostei desse resultado, principalmente desse sombreado e dessa luz que ficou ali quando começa, né, a cair a água. E ela ainda não está pronta. Depois entram alguns pequenos detalhes para reforçar mais esse contraste, essa profundidade. E eu achei que no final... Bom, não vou falar o que eu achei no final. Vocês vão ver no final. Aqui estão os pinheiros, né, do primeiro plano que eu falei, perto ali da árvore que está bem amarela. E agora já dá para ver bem essa distância, né, essa profundidade que ela criou. Fazendo alguns detalhes também de sombreamento na parte da casa aqui, que seria a casa do Elrond. E em alguns momentos eu quase desisti por conta dessa casa. Eu ainda não estou 100% feliz com ela, mas ela já está num caminho que está me levando para um lugar que eu gosto. E aí eu resolvi continuar assim porque eu achei que ia fazer algum sentido quando estivesse vendo a peça final. Aqui é aquele pincel que eu falei bem fininho, que eu falei lá no início, né, que depois eu ia começar com ele. É um liner da Ceramic, um pincel bem simples, mas que faz o trabalho e entrega. E eu adoro ele. Ele já é bem antigo, já está comigo há muito tempo. Bom, céu. Eu costumo deixar céu branco em algumas pinturas, só que dessa vez eu achei que não estava fazendo nenhum sentido deixar esse céu branco. E eu resolvi explorar um pouco mais desse amarelo mel da Poética do Habitat para ver o que ia acontecer. Foi realmente uma experiência, já a última etapa da pintura, quase eu resolvi fazer uma experiência onde eu estava arriscando ali 100%. E é isso. Eu acho que essa tinta é isso. Ela trabalha com o emocional, sabe? Uma vez que eu comecei a jogar água no papel, eu tinha certeza de que ia dar certo. E quando eu joguei a primeira camada, eu tinha mais certeza ainda que ia dar certo. Quando eu fiz esses sombreados, eu falei, deu certo, mas eu quero ver seco. E aí, quando ela seca assim, parece que a tinta trabalha pra gente, sabe? É como se você falasse assim, tá bom, joguei a tinta no papel, vou ali beber uma água e resolve aí a vida, quando eu voltar eu quero ver o trabalho pronto. É isso que ela faz, basicamente. E aí, passando pra moldura, eu usei basicamente o terracota com um pouquinho do azul da Prússia para trazer algumas profundidades ali, algumas marcas, né? Simulando como se fosse uma moldura de madeira, mas sem fazer nada muito caricato. Eu só trabalhei com texturas quase que randômicas mesmo. E eu fiquei muito tentado a jogar uma tinta dourada nessas
formas mais orgânicas, né, como se fossem ali metais abraçando a madeira, a moldura de madeira, mas eu me contive e eu achei que o azul poderia fazer um bom complemento e no final das contas eu acho que deu super certo. Eu sombreei um pouquinho mais, vocês estão vendo agora, eu passando um pouquinho de um azul mais saturado para reforçar a sombra, e depois também quando entra a caneta ela fica mais quase que 3D, né? Ela dá uma saltada assim do papel. E durante todo esse desenho, toda essa pintura, eu só usei essa caneta. É uma caneta sépia da Winsor & Newton, que eu gosto muito dela. Inclusive já estou pensando em comprar novas de outras pontas, né? Essa, se eu não me engano, é uma 03 ou 04. Mas ela é sensacional. Eu estou tentando não usar tanto preto nas pinturas, estou trabalhando mais com essa sépia porque eu acho que ela fica mais natural, fica mais real, né, o trabalho. Agora é só realmente fazendo ajustes finais. Que eu precisava sombrear, eu já sombreei, e estou só entrando também com alguns pontos de destaque com essa caneta branca. Eu não usei guache branco dessa vez, eu quis usar a caneta também como experiência. E eu gostei do resultado. Eu acho que ela fica bem opaca assim. Às vezes não na primeira passada, mas com 2 passadas ela já fica bem opaca. E eu achei que funcionou. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio, vamos dizer assim. Não vou falar mais sobre o resultado está aí na tela. Eu gostaria de ler o comentário, né? Ler os comentários de vocês para saber o que vocês acharam, e não só da pintura, né? Mas do processo, do desafio, de tudo mais. É isso. A gente se vê no próximo.